Bom, eu acabei de terminar esse projeto e eu queria conversar um pouco sobre meu processo criativo e como eu faço para chegar nesse resultado, saindo do zero. Quando a gente olha para os condomínios, quando a gente faz uma visita nos condomínios brasileiros, a gente vê muito a repetição dos mesmos caixotes, assim, não que isso seja ruim, mas eu, como designer, arquiteto, etc., eu sempre tento caminhar para um lado mais autoral, mais original, etc. E é sobre isso que eu queria bater um papo. O processo de criação é diferente para cada designer, para cada arquiteto. Uns preferem rabiscar, outros preferem já começar com 3D, outros preferem direto para planta. Meu processo começa com o mood board. Eu fiz um vídeo aqui, coloquei aqui no YouTube, acho que tem uma semana, sobre o mood board, e esse projeto eu usei exatamente aquele mood board que eu criei no último vídeo. Então o mood board, para mim, ele dá o tom, ele dá a ideia, ele dá o sentimento do caminho que a gente vai percorrer, e me ajuda muito a clarear o estilo, a maneira que a luz vai percorrer o projeto, etc. Eu não quero entrar em detalhes muito técnicos, mas dá uma ideia geral de como eu compus esse projeto e como eu cheguei nesse resultado. Bom, basicamente eu acredito que para a gente criar projetos, quais tipos de projetos sejam esses, é muito importante as referências que a gente tem. Então ver, assistir, se informar, ler coisas diferentes é muito importante, e tudo isso reflete sempre na composição de um projeto. Eu realmente acredito nisso. Então, com mais interessado a gente com mais curioso, com mais filmes, mais revistas, mais livros, mais viagens, mais comidas, mais lugares a gente visita, isso tudo se torna uma bagagem maior na hora de criar um projeto. E outro elemento muito importante para mim, para dar a direção do projeto, é saber o que eu não quero. E nesse caso, para esse projeto, eu não queria aquele volume que está muito popular. Popular eu digo, obviamente, não popular de habitação popular, mas quando a gente pensa em arquitetura de médio e alto padrão, é um tipo de projeto muito repetitivo, que são as caixas empilhadas com aquelas portas bem altas, etc. Os vidros na frente e aquele volume de quartos em cima da garagem. Acho que todo arquiteto deve estar entendendo o que eu estou falando, né? Eu queria tentar algo diferente, algo mais elegante, mais sofisticado, mais longilíneo, mais quieto, né? Gritasse menos, que os volumes gritassem menos, e um projeto que causasse uma curiosidade para quem passasse na rua e não fosse tão óbvio. E sabendo do que eu não queria, eu já coloquei algumas referências na hora de montar o mood board, um mood board reverso, se é que faz sentido, da direção que eu não queria ir. E para sair dessa volumetria tão tradicional, desses volumes bem marcados logo na entrada da casa, etc., eu movi todos esses volumes para o fundo. Então a gente consegue entender aqui, ó, que é um terreno em declive. Logo na frente a gente não tem aquelas caixonas muito diretas, muito marcadas, etc. Eu quis fazer um jogo de degraus, de elementos baixos, mais longos, obviamente. Aqui, obviamente, é um terrenão, né? Então, quando a gente tem um terrenão, fica muito mais fácil de brincar com esses volumes. Então, aqui no iPad eu até tenho um corte que dá pra gente entender bem como isso funcionou. Então, aqui a gente tem o nível da rua e aqui o muro, né? O muro de divisa, a gente consegue ver aqui. E esse é o primeiro volume que a gente tem. É um volume mais baixo. Então, a pessoa que está aqui na rua, ela vê primeiro esse volume e não normalmente aquelas caixas logo aqui, com volumes pendurados, etc. Eu não queria isso. Então, dessa maneira eu consegui, com essa escadinha de volumes, eu consegui criar esse projeto mais linear, mais amplo, onde a gente mostra uma coisa e esconde a outra, porque quem está aqui na rua tem uma breve visão dos quartos, então não vê tudo. Eu também, aqui nesse espaço é o corredor dos quartos, então eu preferi não abrir todos eles com vidro, senão primeiramente a gente teria uma estufa, né, com o sol batendo ali e esquentar isso.
Aqui no fundo a abertura dos quartos é para mata, então aqui sim eu fiz grandes aberturas, grandes janelas para respirar, mas no corredor foram poucas janelas, como a gente consegue perceber aqui. Então ficou mais ou menos isso. Percebe como a gente tem esse volume mais baixo? Aí a gente tem esse bloco da garagem mais escuro e o volume dos quartos lá no fundo. Aqui é o corredor dos quartos. Aqui é a abertura dos quartos do fundo. Então aqui sim, buracos maiores, ventilação, tudo para mata. Se eu ligar o layer da mata aqui, dá para perceber que os fundos ele dá para mata ali, etc. Essas caixas todas cinzas e amarelas, elas são a mata. A gente tem esse volume da garagem, então eu separei esse volume, essa casa basicamente em 3 acabamentos, porque eu queria marcar bem os volumes, sem que necessariamente eles ficassem pendurados uns nos outros. Então, volume da garagem escuro, volume estar e acesso à casa, todo ele mais claro, e volume lá em cima bege, que é o volume dos quartos. Aqui no quarto a gente enxerga bem isso, então. Aqui primeiro volume, e aqui volume dos quartos, e aqui a rua. Então, normalmente, os projetos que são mais caixotões, volumes marcados, etc., a gente teria essa porta muito alta. E aqui foi bem diferente do que eu fiz. Aqui eu tenho essas portas aqui que são baixinhas, todas na mesma lâmina de madeira e todas escondidas por esses elementos aqui que são cruciais na composição dessa fachada, e eu vou falar deles daqui a pouquinho já. Então, como esse é um vídeo sobre a fachada, não vou me alongar para nada aqui profundo, né? Eu vou manter nossa conversa bem restrita à fachada. Então são 3 elementos, mais uma vez, escuro da garagem, atrás desse ripado todo. Essa linha larga de acesso ao estar e ao jantar, baixa, 2,80 metros de pé direito. E lá em cima, recuado, os quartos. E ficou mais ou menos isso. Então aqui a garagem é um pouquinho recuada. Toda essa entrada desses elementos que eu já vou falar para vocês, que são essas fins, essas barbatanas em vidro. E essa parede aqui mais recuada um pouco, que é a parede onde a gente tem essa lâmina de madeira percorrendo, e a gente faz com que essa porta suma. Quando eu cheguei nessa conclusão, que obviamente não foi bem a primeira que eu tentei, eu fiquei muito feliz, porque automaticamente eu já consegui o que eu queria. Uma linha bem esbelta, bem linear, poucos elementos, linhas bem definidas verticais e as linhas horizontais grandes, volume de janelas, etc. Como a parte de baixo ela é muito composta por grandes aberturas, eu não queria fazer o mesmo com a parte de cima. Eu queria manter um pouquinho mais contido a parte de cima e ter esse jogo de geometria, de manter a parte de cima um pouco mais clássica, com janelas bem marcadas, tipo arquitetura georgiana, victoriana, etc. E a parte de baixo trazer essa parte mais fluida, brasileira, moderna, de um país tropical. Lembrando que eu coloquei essas janelas lá em cima porque ali é só um corredor. E se fosse um vidrão, talvez a gente fizesse uma sauna, porque tem muita incisão de sol lá em cima. Aqui na planta a gente consegue ver também que eu deixei um buraco, que é um jardim de inverno, onde a gente conseguiu colocar as palmeiras. Isso ilumina nosso estar, isso ilumina nossa garagem, e cria esse ambiente aberto, amplo, que separa e afasta o nosso volume dos quartos, que a gente acessa por aqui nessa escada, e a gente consegue recuar isso. Tudo isso obviamente é possível por causa de um terreno grandão. E eu acho que é basicamente isso. Eu brinquei com esses volumes, então ao invés de jogar o quarto logo na frente, o volume de quartos, portas muito grandes, vidros muito sinuosos assim, não sinuosos, mas acho que muito volumosos seria a palavra certa. Eu preferi jogar mais quieto, mais conservador, falar mais baixo com o projeto, deixar ele desaparecer nas árvores e fazer esse jogo de curiosidade e de uma arquitetura mais sóbria, que é a linha que eu gosto realmente, né?
Então, nosso acesso, garagem, aqui a gente tem a posição de outro carro, a academia fica logo embaixo desse piso aqui elevado. E aí a gente tem todo o resto do projeto que não é o foco desse vídeo. E aqui eu tinha essa grande abertura de vidro e eu tinha poucas opções, né? A gente não tem muito o que fazer com isso. Eu pensei em Cobogó, mas também não teria o resultado que eu queria. E eu tinha uma linha baixa, porém muito longa de vidro, tanto do lado direito da porta quanto do lado esquerdo dela. E aí eu fiquei pensando como eu fecho isso de uma maneira que seja interessante, que a gente consiga que o sol permeie dentro do projeto, mas que não bloqueie toda a casa. E eu podia só simplesmente colocar como muita gente faz, só o vidro e cortina, ou então Cobogó. E nesse caso eu fiz uma linha de brise, todos eles de vidro fosco, e a maneira com que a gente posiciona eles são fixos, eles não são articulados, mas a gente bloqueia a vista de quem vem da rua, porque olha como eles estão aqui. Eles estão todos posicionados ao contrário de quem vem da rua. Então quem vem da rua não consegue ver o que está acontecendo dentro da casa, porém quem está dentro consegue esse sol que passa por esse brise e faz esse desenho lindo lá dentro da casa, ilumina todo o nosso estar, toda essa escada, etc. Poucos elementos, foi a conclusão desse projeto é que, falando em fachada, né, o projeto ele é grande, um pouco mais complexo que isso, mas falando em fachada, eu fiquei muito feliz porque eu mantive pouquíssimos elementos, só esse concreto bege lá de cima, o ripado preto da garagem e a madeira mais clara, todo o tom claro, e essas barbatanas, esses brises posicionados da maneira certa, muito tom de pedra e concreto clarinho, para que a gente consiga manter esse projeto nessa mesma linha do nosso moodboard lá do começo. Por isso que o moodboard ele é tão importante para dar definição. Toda vez que eu testava o material, eu olhava para esse moodboard e falava, caramba, não é nessa direção que eu quero. O moodboard estava ali segurando na minha mão e mostrando o caminho que eu devia seguir. E aí deixa a natureza fazer o resto, né? Que a gente tem toda essa mescla de tons claros, neutros, etc. E aí a natureza ela invade com o verde, o sol, etc. E basicamente foi uma fachada que através dos volumes, jogando inverso, né? Não deixando os volumes altos, puxando eles para o canto, escondendo pouco, segurado muito a mão em acabamento, em elementos, não colocando muitas apêndices, muitas coisas penduradas. A gente consegue um resultado que eu, falando em fachada, que eu fiquei bem satisfeito.